Neste vídeo, exploramos a recente disputa envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a plataforma de mídias sociais, Rumble. A ação legal movida contra Alexandre de Moraes pelas empresas Rumble e Trump Media Technology Group é discutida em detalhes, destacando as alegações de violação da soberania e das leis dos Estados Unidos. Discutimos como Alexandre de Moraes emitiu ordens que impactam diretamente as operações da Rumble, uma empresa americana sem presença no Brasil, incluindo a tentativa de bloqueio de contas e fundos de um residente americano. Além disso, abordamos a situação delicada de Alexandre de Moraes, no cenário nacional e internacional, e como suas ações têm sido mencionadas por personalidades importantes como Donald Trump e Javier Milei. Acompanhe conosco para entender mais sobre a complexa interação entre Alexandre de Moraes e as mídias sociais, e como esta situação está evoluindo. A recente disputa entre a empresa de mídia social Rumble e o ministro Alexandre de Moraes do Brasil. O advogado Martim de Luca, que representa Donald Trump e a Rumble, detalha o processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele explica os mecanismos legais para solicitar assistência judicial nos Estados Unidos e como o ministro Alexandre de Moraes teria violado leis norte-americanas em sua tentativa de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes teria violado leis norte-americanas. Obrigado por ter me convidado. A verdade é claro, ele tem 3 mecanismos para solicitar assistência judicial nos Estados Unidos e, porém, para fazer cumprir uma ordem judicial do Brasil nos Estados Unidos. Lembrando que Estados Unidos e Brasil são países com um ótimo relacionamento, pelo qual tem esses canais estabelecidos. Os canais, o mais comum para esse tipo de situação, como estamos falando de uma investigação criminal, é o MLAT, é o Tratado de Assistência Mútua Legal entre ambos países. Tem uma autoridade central no Brasil, uma autoridade central nos Estados Unidos, que é o Departamento de Justiça. Então, quando um ministro do Supremo ou qualquer juiz no Brasil quer mandar um pedido de assistência judicial para fazer cumprir um mandado deles nos Estados Unidos, ele tem diversas formas de fazer isso, né? Quando é um MLAT, obviamente o que acontece é simples. Você encaminha para o Ministério da Justiça no Brasil, transmite para a Autoridade Central nos Estados Unidos e isso vai para o Departamento de Justiça. Aqui que vem o ponto-chave. O Departamento de Justiça vai avaliar esse mandado judicial do exterior, seja Brasil, seja Ministro do Supremo, ou seja um juiz de primeira instância, ou seja um juiz do Japão. Vai avaliar esse mandado para determinar se cumpre com as leis dos Estados Unidos e com a Constituição dos Estados Unidos. E caso cumpra com todos os requisitos, encaminha para o distrito correspondente, nesse caso seria o Distrito Federal em Tampa, onde a corte ou o promotor pode fazer cumprir esse mandado. Esse caminho é o tradicional, é o normal, é utilizado todos os dias por inúmeros juízes no Brasil. Nesse caso, o Alexandre de Moraes escolheu, por razões que a Rumble desconhece, encaminhar por e-mail a um e-mail do Departamento Jurídico na Flórida um mandado, como vocês já têm visto, obrigando a empresa a contratar representantes no Brasil para poder se submeter à jurisdição brasileira. Lembrando que a Rumble nunca teve operações no Brasil e até de hoje não tem. Isso não concorda com os canais oficiais. E nesse caso é particularmente agravante quando sabemos que a ordem judicial é para censurar contas dentro dos Estados Unidos de um residente americano, que é um dissidente político brasileiro, que mantém contas também bancárias dentro dos Estados Unidos, e a ordem também pede parar o fluxo de fundos e monetização das contas para esse dissidente político. Ou seja, o mandado do ministro Alexandre de Moraes está solicitando que uma empresa americana sem operações no Brasil bloqueie fundos dentro dos Estados Unidos para um residente dos Estados Unidos e bloqueie as contas globalmente de um residente americano. Agravante de tudo isso é que esse dissidente político já é alvo de uma investigação do ministro, na qual ele tentou pedir a extradição dos Estados Unidos. A administração Biden, mas eu acho que qualquer administração, tanto faz se foi Biden, se foi Trump ou se for qualquer outro presidente, a administração Biden recusou o pedido de extradição, baseado em que não é crime nos Estados Unidos pensar diferente. Então,
um crime de opinião, né? Ou expressar opinião, não é um delito nos Estados Unidos. Basado nisso, recusaram a extradição. 6 meses depois, a Interpol tirou o pedido de captura internacional por razões que a Interpol não explicou, mas obviamente isso só acontece quando a Interpol não acha que é um crime. E, após tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou mandados sigilosos para um endereço do Departamento Jurídico da Rumble na Flórida. Alexandre de Moraes comprou briga com figuras de peso, uma batalha que parece cada vez mais difícil de vencer. Vejamos os recentes acontecimentos que têm colocado Alexandre de Moraes em uma posição delicada, tanto no cenário nacional quanto internacional. As falas de personalidades importantes como Donald Trump, Javier Milei e Patrick Bet-Davids, que mencionaram o Brasil e as eleições em seus discursos no CPIC, o maior evento conservador do mundo. E você percebe claramente que o cenário para o Alexandre de Moraes está ficando terrível. Não tem como ele vencer essa batalha que ele está querendo comprar, tá? Então vamos lá, vou te mostrar o primeiro. Nesse momento é o Donald Trump falando. E o Donald Trump, a imprensa fala que o Donald Trump tá nem aí pro Brasil, Bolsonaro e ninguém, né? O Donald Trump faz questão de mencionar o nome do Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro. Então vamos lá, esse é o primeiro momento que me alegrou. A friend of mine, Eduardo Bolsonaro of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Thank you. Say hello to your father. Thank you very much. Great family. Great gentleman and your great family. Não, isso aí já deixou a imprensa do Brasil revoltada, né? Ele tá falando isso porque no momento que o pai do Eduardo, Bolsonaro, né, tá sendo perseguido de forma injusta e, como você sabe, criminosa por Alexandre de Moraes. Bom, agora nós vamos pro segundo vídeo. Ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Argentina, um dos políticos mais famosos do mundo hoje, durante o seu discurso fala do Brasil. E olha o que ele fala. Em termos mais generais, hablo de la financiación de la academia, incentivando la elaboración de estudios que justifiquen la implementación de políticas públicas intervencionistas y de la compra encubierta de medios de comunicación. Aqui ele está falando das agências americanas e a forma como elas interferiram em políticas em vários países. Mediante la pauta pública. Hablo de las múltiples ONGs que viven de nuestros impuestos, de los subsidios a la cultura para producir propaganda. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, el escándalo de USAID, que destinaba millones de dólares de los pagadores de impuestos a financiar desde revistas y canales de televisión a fraudes electorales como en Brasil. ¿Cómo es que es? De televisión a fraudes electorales como en Brasil. Aqui ele fala que no Brasil houve uma fraude eleitoral. A Moraes vai ter que prender o Milei agora, hein? O gobiernos con aspiraciones discriminatorias como el de Sudáfrica. E quando ele fala da questão do Brasil, olha como é que o povo celebra. Bom, agora nós vamos pro melhor. Patrick Bet-Davids, também no dia de hoje, fazendo o seu discurso. E ele é um dos maiores comunicadores dos Estados Unidos. Recentemente ele veio para o Brasil para entrevistar o presidente Bolsonaro e ficou emocionado, disse que foi uma das melhores 10 entrevistas que ele já fez. E aqui ele fala um pouco sobre o Brasil. Vamos lá. 2 days ago, I got back from Brazil. We're flying out to Brazil to do a 3-hour interview with former President Jair Bolsonaro. How many of you guys love President Bolsonaro? So we're in Brazil. While we're about to go, they are briefing us on what to be prepared for before we go to Brazil. They say, number one, have an international lawyer ready in case something happens. Number two, make sure you have an armored truck. Number three, come with a good delegation. We went with 9 of us. And then we'll be escorting all over the place. So we go and we experience everything. And then eventually the president comes. And the president sits there and we start conducting the interview. One of the most emotional interviews I've ever done. This man is crying, tears dropping on the table. I can't wait for the interview to come out this Wednesday. And I hear him speaking. About 15 minutes left for the interview to be done. Somebody comes in and is whispering in his ear, whispering in his ear. Boom. He swipes the hand. Interview ends. Doing all the stuff that he's doing. He gets out. 1 hour later, alert on the phone. Jair Bolsonaro has been charged and is facing 38 years in prison. For what? There's a judge there in Brazil. His name is Alexandre de Moraes. Anybody? Alexandre de Moraes sendo citado nominalmente no maior evento com Donald Trump assistindo. Knows who he is?
Okay. If there is a picture for someone that looks like a tyrant, it is Alexandre de Moraes. This man is a tyrant at the highest level. Cara, não tem como ficar melhor. O Alexandre de Moraes hoje é talvez um dos juízes mais famosos dos Estados Unidos e nem americano ele é. Eu fico imaginando se o Alexandre de Moraes pensa em... Cara, a situação... Tá, agora vamos lá. A cereja do bolo. Quero te falar da cereja do bolo. É essa aqui, ó. Alan dos Santos tem dados removidos de sistema da Interpol. Alexandre de Moraes levantou o sigilo do processo. Aqui o jornalista responde no STF. Alexandre de Moraes mandou a Interpol colocar o Alan dos Santos na lista vermelha para ele ser preso em qualquer país do mundo. Bom, o que aconteceu? A Interpol ignorou Alexandre de Moraes, retirou ele da lista. Alan dos Santos pode viajar para onde ele quiser no mundo. Cara, o Alan dos Santos é hoje mais livre que Alexandre de Moraes. Grato a todos por assistirem. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Fiquem com Deus.